Boa tarde para todo mundo. Pessoal chegando aí, Renato primeiro na lista, chegando. Boa tarde para todo mundo. Me chamo Clemente Coelho Júnior. Nós vamos começar a nossa terceira live aqui nesse momento de isolamento social, aproveitando para que a gente possa também se aproximar mais utilizando essa plataforma, se aproximar mais de vocês, para que vocês conheçam melhor o Instituto Bioma Brasil. E eu vou chamar agora, vou procurar aqui o Ricardo, que deve estar entrando. Só colocar aqui que primeiro agradecer a presença aí das pessoas que estão chegando, Renata, estou vendo aí entrar pessoas conhecidas. Forte abraço para todos os amigos. E vamos lá, eu vou procurar, né? Todo mundo já conhece um pouco como funciona, eu acho que já tem assistido algumas lives aí. Essa plataforma nos permite aí receber alguns chats, algumas colocações, enfim, perguntas, mas nem sempre são atendidas porque corre muito rápido. Espero que vocês compreendam. E, bom, vamos lá, vou chamar ele e aí eu continuo falando sobre como que vamos, as regrinhas básicas para a gente fazer uma boa live. Só um momento. Ricardo Palamar Menghini. Está me ouvindo, Ricardo? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá, beleza. E eu queria um retorno de vocês também. O Gui, a Renata, como que está o som da gente? Nina também está entrando agora. Então, uma boa tarde para todo mundo. Esqueceu de acionar lá para você entrar, Renato? Ou Ricardo? Normal, Ricardo. Que legal. Mas é isso aí. Eu também sou enrolado em algumas plataformas. Essa daqui eu estou um pouquinho melhor que a minha terceira. Então, vamos lá, Ricardo. Deixa eu aqui só olhar para o relógio. Bom, primeiro, vou repetir. Uma boa tarde para todo mundo aí que está nos assistindo. Eu me chamo Clemente Coelho Júnior, sou professor da Universidade de Pernambuco, sou fundador e diretor-presidente do Instituto Bioma Brasil, e nós criamos essa Live Mang, carinhosamente chamado de Live Mang, chamando então já o terceiro profissional, o terceiro convidado nosso, o Ricardo Menghini, para um bate-papo sobre um assunto que nos interessa, que é a ciência, o papel da ciência, principalmente quando a gente fala em políticas públicas, na tomada de decisões. Ricardo vai se apresentar. Ricardo, eu não vou te apresentar, tenho feito isso, fiz isso com Yara, fiz isso com o Renato, vou pedir para que você se apresente. Vamos tentar fazer em 45 minutos essa live, eu vou explicar por que 45 minutos. Eu tenho visto lives de 1 hora, que é o que nos permite dentro dessa plataforma, mas eu acho que fica legal 45 minutos para a gente depois transformar num podcast, ou realmente quando jogar no YouTube, para vocês ficarem mais tranquilos para assistir. 45 minutos é um tempo bom, suficiente, mas temos aí quase 50 minutos começando agora, tá bom? Então, Ricardo, seja bem-vindo. Um prazer enorme estar falando contigo. Saudade, cara, de você. Você é um grande amigo, um grande profissional. Muitas trocas de experiências, muitas coisas que nós compartilhamos de ensinamento, de ciência, de conhecimento. Então, Ricardo, conta aí um pouco a tua trajetória para a gente, então, entrar no conteúdo que a gente propôs. Beleza. Um abraço, Clemente. Uma referência na minha formação profissional. Eu sou Ricardo Menghini, me apresentando então, sou biólogo de formação, me formei na Universidade Santa Cecília em 2001, aqui em Santos, em São Paulo, estado de São Paulo, sou daqui do ABC Paulista, um pouquinho careca do ABC, não tanto por ideologia, mas também um pouquinho por questões genéticas e biológicas, Então, fiz faculdade em Santos, me formei em ciências biológicas, já com um pouquinho de ênfase em biologia marinha. Tive o prazer de te conhecer justamente durante a graduação, num dos simpósios de biologia marinha lá da universidade.
e eu acho que a nossa jornada aí profissional começou naquela época. Então, me formei em 2001, e entrei no mestrado no Instituto Oceanográfico da USP, né, trabalhando com a professora Yara Scheffer-Novelli, que eu também mando meu beijo, tenho uma gratidão muito grande e um espelho profissional também, a professora Yara. Aproveito para dar um oi a todos os integrantes aí do Instituto Bioma Brasil, Cláudia, Marília, André e todos os outros agregados, Armando. E através, né, dessa pós-graduação no Instituto Oceanográfico da USP, eu tive, né, a grande oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas, né, a professora Yara, quem viu a live dela, quem conhece ela sabe muito bem, né, o perfil profissional dela. E eu acho que esse perfil profissional acaba passando para todos nós, né, que trabalhamos, mesmo que por curtos momentos, junto com a professora Yara, né? E eu lembro que naquela época também, já na graduação, a pedido, né, e na verdade por um convite seu, eu e o André Scalavai, começamos, né, a fazer o trabalho de consultoria ambiental lá para a antiga Granel Química, Odifel, uma consultoria de praticamente 14 anos, quase 10, 12 anos, né, com algumas etapas aí de breve paralisação. E eu acho que, assim, eu incorporei muito, né, essa visão de ciência muito aplicada, e isso é algo que eu devo, né, 100% à professora Yara, ao Laboratório Bioma, no Instituto Oceanográfico. Me lembro bem que alguns mestrandos, doutorandos, que não entendiam muito a nossa atuação, ficavam meio perdidos, mas vários outros, né, tinham o laboratório da professora Yara como exemplo, né? Posso destacar aqui algumas mentes brilhantes que passaram por lá, não no nosso laboratório, mas que continuam em contato com a gente, Denis Abessa, uma referência, a Cíntia, que está no IBAMA, aliás, mando um abraço a todos os servidores da área ambiental, dos órgãos federais e estaduais, que estão passando por um momento bem complicado, né? Então, eu acho que foi além de uma formação acadêmica, foi uma formação pessoal, profissional, né, de forma de visão de mundo mesmo, né, e de como que a ciência pode e deve ser aplicada a questões mais práticas da nossa sociedade. Então, terminei meu doutorado em 2008, né, e a partir daí comecei já a dar aulas, né, inicialmente na Universidade Paulista, na Unip, também algumas aulas de pós-graduação, e tive o prazer de, em 2011, né, ser convidado para um trabalho dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Trabalhei durante 5 anos como assistente técnico de promotoria, né? Acho que tem algumas coisas interessantes para a gente conversar a respeito. E saí de lá em 2016 e continuo, né, na docência. Permaneço na Unip, na FMU também, dentro do mestrado de saúde ambiental, graduação em ciências biológicas e os nossos trabalhos periféricos, né, e vinculados aí à nossa atuação. É isso aí, Ricardo. Essa tua trajetória foi um dos motivos que me fez ou nos fez convidá-lo para essa live, né? Lembrar aqui a todos que estão nos assistindo que Ricardo é um dos nossos fundadores, né, junto com o professor Yara, Renato de Almeida, que foram os convidados anteriores à live, Marília Cunha Lignon, Cláudia Scheffer-Novelli, quem mais? Esqueci alguém? Enfim, e outros colaboradores, né, Gisela Monteiro, na parte de advocacia, da parte do direito, né, Laís Muniz, e uma série de outras pessoas, Guilherme, Armando, e a lista vai longe, André Rovai, enfim, a lista é grande de colaboradores, a gente tem uma família que a gente chama de família Bioma, e é bem isso mesmo, Ricardo. Nós tivemos um berço muito interessante, né? Bom,
Nós estudamos manguezal, manguezal é um berçário, né? E eu acho que isso nos permitiu até essa visão interdisciplinar, que é o que eu queria aqui, que a gente pudesse levar ao conhecimento das pessoas que estão nos assistindo aí, a importância dessa visão interdisciplinar com o pé, claro, porque uma visão interdisciplinar tem que ter a ciência por trás, ciências, diferentes ciências, mas a disciplina, a ética, porque sair da universidade, né, da academia e partir para o ensino é uma trajetória, partir para trabalhos técnicos é uma outra trajetória. É isso que eu gostaria aqui, então, de aproveitar essa tua experiência riquíssima, bem contada por você, para a gente colocar alguns apontamentos aí, principalmente já fazendo uma pergunta. Nós temos a nossa referência de profissional de uma profissional ética, ou do nosso grupo, que é extremamente ético, o quanto a gente é preocupado em falar sobre manguezal. Mas também nós somos assediados pela iniciativa privada quando a gente fala em consultoria, né? Eu falo muito com meus alunos que a especialidade leva a isso, principalmente quando a gente trabalha com ecossistema, com funcionamento, dinâmica de ecossistema, acaba sendo assediado por questões, né, de projetos de restauração, de projetos de mitigação, de impacto, ou mesmo de análise de impacto ambiental, e aí nos procuro pela nossa especialidade, mas que a ética tem que prevalecer. Eu queria que você falasse, contasse um pouco, né, ou aqui nos desse o teu depoimento sobre o quanto é importante a ética no caso dos trabalhos com consultoria. Bom, realmente eu acho que isso é inegável, essa importância. Eu acho que eu também não vejo muita diferença de ética para o que a gente enquadra como ética ambiental. Eu acho que ética é respeito mútuo, né, aos outros profissionais, às outras formas de vida, né? E o biólogo, também comento muito isso, bato sempre muito na minha tecla, aliás, mando um abraço aos meus estudantes ou ex-estudantes que estejam me vendo nesse momento, e eles sabem que eu bato muito na tecla, né, da importância do profissional, independente de ser biólogo ou trabalhar em outras áreas, ou ter outras formações profissionais, né, vinculadas à área ambiental. Eu acho que a ética é extremamente importante, né? A gente não pode deixar isso de lado em nenhuma forma. E, na minha cabeça também, né, você como cientista, trabalhando com consultoria, ética é aplicar ciência, né? É não tirar nada da cabeça, não negar a ciência. Eu acho que o negacionismo científico é completamente antiético. Se a sua formação profissional é vinculada à área acadêmica, à ciência, né, o mínimo que você tem que fazer como profissional é aplicar de forma adequada esse conhecimento, né? Então, acho que a ética é algo, assim, é o ponto-chave. E uma coisa importante também, Clemente, que assim, eu acho que é importante destacar, né, e quem trabalha já há um tempinho na área ambiental sabe disso muito bem, mas é importante dar ênfase na questão da interdisciplinariedade, né? Não existe especialista em meio ambiente, tá? Você pode ter um profissional que tem uma base muito boa da parte física ou da parte biológica, da parte legal, tá? Mas trabalhar com o meio ambiente requer uma visão, né, sistêmica do meio ambiente. Acho que muito do que a professora Yara comentou na nossa primeira live, né, o que o próprio professor Renato de Almeida comentou na nossa live anterior. E assim, eu tive além da experiência, né, profissional, da formação na faculdade, depois na pós-graduação, talvez o maior aprendizado que eu tive nessa necessidade, né, de trabalhar com a parte interdisciplinar foi trabalhando no Ministério Público, né? Eu fazia parte do corpo técnico interdisciplinar. Só fazer esse parênteses, né? Dessa ponte que existiu entre a academia, algumas experiências que nós tivemos que trabalhar, sempre com foco na conservação, mas assim, prestando consultoria, para estar do lado do Ministério Público, e essa experiência sua foi riquíssima, porque enquanto a gente estava na academia, nós acabamos servindo para o Ministério Público como técnicos, né, fazendo relatórios técnicos, periciais, né, perícias
para o Ministério Público, em ações de serviço público, para, né, não tanto para as empresas, mas para o Ministério Público. Quando você caiu no Ministério Público Federal, então, quando você esteve do lado de quem a gente sempre mirava como nosso parceiro, porque a gente prestava conhecimento, eu queria que você destacasse isso. Não deve ter sido fácil. Não foi. Inicialmente, realmente foi difícil, né? Foi um período de adaptação meio que um pouquinho complicado. Mas, de outro lado também, né, Clemente, como você mesmo comentou, né? Eu lembro que durante a graduação eu cheguei a te acompanhar durante uma perícia no Guarujá, acompanhei o Renato de Almeida numa outra perícia em Itanhaém, Mongaguá, não me lembro bem, no Litoral Sul. A professor Iara sempre teve uma demanda muito grande de apoio, né, para o Ministério Público. Aquele grande relatório que assinamos juntos para o Ministério Público Federal da Baixada Santista, né, avaliando a capacidade de suporte do sistema, né, do sistema estuarino, quanto a ampliações futuras do Porto de Santos. Então, acho que isso já me deu uma bagagem boa, né? Mas foi uma experiência muito boa de vida, porque, como você comentou, é diferente você observar a atuação não só do Ministério Público, da área ambiental, mas também do sistema jurídico, né, por dentro. Não completamente por dentro, mas um pouquinho mais próximo, né, como você falou. Eu acho que um recado talvez importante que eu possa passar nesse momento, além dessa questão que eu já comentei, né, da necessidade, eu aprendi muito lá, né, trabalhando com engenheiros químicos, engenheiros florestais, com os próprios promotores de justiça, procuradores. Então, ter uma visão interdisciplinar, e não só sua, saber respeitar a visão dos outros profissionais, né? Então, eu, como biólogo, respeitava muito, por exemplo, o apoio, a contribuição de um geólogo, né? Trabalhei muito com geólogos dentro do período que eu permaneci lá no Ministério Público, não só geólogos, mas todas as grandes áreas, né? Acho que a escala interdisciplinar é importantíssima na área ambiental. E uma coisa importante às vezes, o pesquisador ele tem ressalvas, ele tem algumas, né, um pé atrás para apoiar ações do Ministério Público, né? Mas eu indico e comento, né, tendo passado por lá um tempinho, que tem muitos ótimos promotores de justiça da área ambiental e os bons pesquisadores precisam se aproximar mais da atuação do Ministério Público, né? Dos Ministérios Públicos estaduais e dos federais também, né? Uma coisa que eu observei muito durante aquele período bem conturbado que tivemos, entre 2010 até 2012, que desencadeou nas mudanças, né, desastrosas do nosso Código Florestal, foi que, né, eu escutei de mais de um profissional, mais de um pesquisador, posso destacar um que é amigo até, o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, da Exalc, aqui da USP de São Paulo. Ele comentou, né, que se ele tivesse ideia um tempinho antes da necessidade, ele teria realizado várias outras pesquisas para dar apoio para a nossa base legal, né? O Brasil tem um Código Florestal, uma Constituição Federal, nosso capítulo de meio ambiente é maravilhoso, né? É quase que um poema taoísta, se você for ler detalhadamente, nosso artigo 225. A nossa política nacional de meio ambiente ela é muito boa e falta, eu vejo, às vezes, um apoio técnico para referendar alguns textos, alguns termos jurídicos que existem na nossa Constituição ou nas nossas macro-leis, né, ambientais. Eu lembro que durante esse período, né, um dos trabalhos mais interessantes que eu consegui desenvolver lá no Ministério Público, também com apoio, né, a diretora docente, né, responsável pela área acadêmica, era a professora Iara, junto com vários promotores de justiça e vários outros assistentes técnicos, né, no trabalho de valoração de danos ambientais. Então, essa era uma demanda que existia. Ela fez um comentário aqui. Ela foi pioneira nisso, né? A professora Iara Scheffer-Novelli foi pioneira. É bom que você cite.
a nossa primeira perita ambiental, né, designada no Brasil, e existia essa demanda, uma demanda reprimida dentro do Ministério Público, e não só do Estado de São Paulo, né, porque por diversas vezes, em alguns eventos, foram convidados técnicos, doutores, né, promotores, procuradores de outros ministérios públicos, de outros estados, para participar desse grupo de trabalho. E a ideia desse grupo de trabalho era trazer, né, uma base científica para dois conceitos básicos, né, mas que são extremamente importantes se a gente for pensar na conservação da nossa biodiversidade. O primeiro deles, né, o conceito de valoração de danos ambientais, né, sem necessariamente entrar na precificação. E um outro conceito muito importante também, que foi, né, base desse trabalho, foi a caracterização da reparação integral dos danos ambientais. Né? Esse é um conceito jurídico não muito antigo, recente, e a base científica dele é maravilhosa. Né? De forma resumida, podemos dizer que para a reparação integral de qualquer dano ambiental, é necessário pensarmos também em todo o período que a sociedade ficou privada de usufruir dos serviços ecossistêmicos prestados para o ecossistema que foi danificado. Né? Então, esse é um conceito jurídico forte, e esse trabalho foi uma tentativa de unificação, né? Trazer base legal da ciência para dar um respaldo técnico para esse conceito. E foi um momento bem interessante aqui no Brasil, né, que a gente praticamente virou a tecla. Porque, por um lado, o Ministério Público Federal, assim como você bem colocou, carente, vamos usar esse termo, de cientistas que pudessem apoiá-lo, né, porque também não é fácil você encontrar um cientista que consegue transferir o conhecimento, né, a ponto de uma pessoa que não seja da área, ou seja da área jurídica, conseguir entender a importância. Né? A gente pode falar que é importante pela cadeia alimentar, porque cadeia alimentar a gente aprende desde o ensino infantil, fundamental 1, 2, ensino médio e faculdade. Mas a virada da tecla veio essa questão dos serviços ecossistêmicos. Eu tenho bem isso na minha profissionalmente, até porque eu brincava muito por conta que dessas conversas com a professora Iara, das palestras que nós assistíamos, das palestras que nós ministrávamos, eu brincava que a tecla mais apagada do meu computador era dos serviços ecossistêmicos. Por quê? De tanto a gente bater. Então nós demos uma virada na chave, porque os tomadores de decisão, que eu queria que a gente puxasse daqui a pouco para isso, mas principalmente o Ministério Público Federal, enxergasse a importância dos ecossistemas, os defendesse por conta dos benefícios do ecossistema à sociedade. Né? Eu não sei se você teve, mas para mim ficou muito claro. Lógico que em 2000, a avaliação ecossistêmica do milênio veio e fez assim, tal, o Brasil signatário das convenções, mas eu acho que no direito ambiental brasileiro nós tivemos uma virada de chave, e é muito legal a gente ver muitas vezes sendo repetido por colegas da academia, que hoje migram um pouquinho para o terceiro setor, defendendo os ecossistemas através dos serviços. Conta para a gente como que o Ministério Público, né, enxerga isso daí. Você já falou do caso da valoração, mas como é importante isso também para a sociedade? Não, perfeito, Clemente. Realmente, eu também tenho esse hábito. Acho que eu não passo mais do que 20 minutos em sala de aula sem tocar na palavrinha serviços ecossistêmicos. Né? Serviços ecossistêmicos. Isso é algo que a gente precisa bater na tecla mesmo, porque é algo até mais fácil de outros profissionais entenderem. Né? Então, todo mundo entende que a gente depende da água, depende de um ar puro para respirar, né, de uma qualidade, um conforto térmico. Então, esse é um conceito que precisa ser realmente muito mais bem divulgado para a sociedade em geral. E aí, aproveito a tua fala e resgato um negocinho que eu falei no começo.
Um dos trabalhos, né, desenvolvidos, não dentro do GT de valoração ambiental, mas foi um trabalho desenvolvido por outro promotor de justiça muito bom, Marcelo Goulart, de Ribeirão Preto, já existe, né, na própria Constituição e na Política Nacional de Meio Ambiente de 81, já existe uma palavrinha-chave que a gente pode, com toda certeza, traduzir para serviços ecossistêmicos, né? Processos ecológicos essenciais. Né? Então, já existe na nossa legislação. Por isso que eu falei que é importante, né, os profissionais darem um respaldo técnico para o nosso arcabouço jurídico brasileiro. Isso é extremamente importante. Eu acho que já melhorou, né? Se formos observar eu acho que até o grande, assim, muitos cientistas se mobilizaram de forma contrária às mudanças do Código Florestal, né? Então, eu acho que ali foi um ponto de viragem, né, do meio científico para entender o seu papel perante a sociedade. Então, eu tenho observado um número maior de trabalhos sendo publicados com viés político, não partidário, mas político-ambiental mesmo, né? Reclamando, contestando algumas leis que estão sendo perdidas, ou tentativas de alteração de legislações no Brasil, ou propostas de melhoria, né? Então, eu acho que o meio científico no Brasil, não sei se acordou nessa virada do século ou depois das mudanças do Código Florestal, mas eu vejo com bons olhos, né, a atuação, não de todos, eu acho que, infelizmente, alguns pesquisadores ainda continuam achando que o mais importante da vida é engordar o vira-lattes, né, o nosso currículo Lattes, e não pensam muito na aplicabilidade das suas pesquisas. Mas eu acho que, pensando de uns 20, 10 anos para cá, para hoje, eu acho que teve essa mudança, né? E o próprio Ministério Público incorporou isso, sim, né, na parte ambiental. Assim, eu saí em 2016 do Ministério Público aqui de São Paulo, né? Tenho contato ainda com amigos que continuam trabalhando lá na área. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, a atuação na parte ambiental deu uma fragilizada, né, nos últimos 2, 3 anos, mas, né, eu acho que existe um respaldo e trabalhos técnicos e, na verdade, né, tomadas de decisão que já foram realizadas. Todo mundo pode entrar, né, no site do Ministério Público aqui de São Paulo e encontrar esses relatórios do GT, do Grupo de Trabalho de Valoração de Dano Ambiental. Estão disponíveis ao público, né? Então, foi uma virada, assim. Deixa eu só fazer aqui, dar um destaque aqui, uma boa tarde, professor Jeová Meirelles, e ele mandou uma frase muito legal, Jeová. Sempre Jeová tem umas coisas assim, umas colocações que nos chamam a atenção. Bom, eu peço desculpa também para as pessoas que eu estou aqui num olho no gato e outro no prato, né? Então, quer dizer, no prato, né, tá aqui na minha frente, mas eu tenho 2 gatos, que é meu computador, e um caderninho. Peço desculpa para você também, Ricardo, eu estou virando o rosto assim, porque eu estou secretariando a nossa conversa também. Então, Jeová Meirelles, ele diz uma frase muito legal aqui, Ricardo, que até a gente vai pular agora para a questão das tomadas de decisões, inclusive podendo contar alguns causos na zona costeira, né? Eu vou até provocar um deles, tá? Se você permitir. Que os serviços ecológicos, como chama o Jeová, abraço, o Jeová está mandando um abraço para mim aí, um grande abraço, Jeová, que ele diz que exatamente os serviços que nós estamos chamando aqui de ecossistêmicos é o vínculo entre a ciência acadêmica e a ciência dos povos indígenas e comunidades tradicionais. É uma realidade enorme, porque os benefícios dos ecossistemas, aí o Jeová fala dos manguezais, que eu sei que ele fala dos manguezais e dos estuários, está aqui junto com a gente agora nesse momento, e que os benefícios que são servidos ou que o ecossistema presta para essas comunidades, né, a comunidade sabe muito bem, é uma lista. Se você chegar, Luciana Queiroz fez um trabalho lindíssimo, publicou um trabalho mostrando que os serviços são reconhecidos pela comunidade
Então, quando a gente leva isso para o Ministério Público ou para um tomador de decisão, a gente sabe que essa decisão a ser tomada que atinge a comunidade, seja ela, por exemplo, a comunidade tradicional, vai haver um diálogo, vai haver uma conversa, porque nós estamos falando de coisas que a ciência, como colocou Jeová, dos povos indígenas da comunidade tradicional, dialoga, existe um vínculo com a nossa ciência acadêmica, como ele colocou, né? E aí vem a história, então, Ricardo, que eu queria conversar com você. A gente tem assistido muitas coisas acontecendo no nosso litoral, desde eu sou mais velho que você, né? Não perdi o cabelo ainda, mas eu sou mais velho que você, e vivenciei muita coisa, leio muita coisa, continuo vivenciando muitas coisas aqui, nós vivenciamos na APA Costa dos Corais muitas coisas, mas assim, a gente vê que ainda a gente continua insistindo para que os tomadores de decisões acreditem um pouco mais na gente, nessa questão de se conservar, porque a importância da floresta em pé é maior do que a atividade socioeconômica que a substitui, e isso é um diálogo difícil, né? Você teria um exemplo aí de uma derrota e de uma vitória na qual a gente teve que, de qualquer jeito, o novo Código Florestal, a gente teve uma derrota gigantesca, mas eu queria um outro, mais de ordem pontual, uma questão portuária ou alguma outra de área de ocupação, na qual a ciência conseguiu reverter o dano, reverter a destruição de um ambiente, e um outro que, infelizmente, a ciência não foi ouvida. Você poderia contar 2 casos aí para a gente? Com certeza. Mais de 2 até, né? Se tivéssemos tempo de conversar. Para a zona costeira, na tua experiência como MP ou fora do MP, qual que te marcou? Sim, eu acho que dois estudos de caso, né, bem importantes, que mesmo quem não conhece tem material vasto à disposição na internet para vocês procurarem. Vou falar um pouquinho, então, do Valo Grande, né? Boa. E também da transposição do rio Itapanhaú. Então, nesses 2 casos, né, os 2 casos daqui do litoral de São Paulo, né, o Valo Grande no litoral sul e a transposição do rio Itapanhaú no litoral centro, né, na Baixada Santista, não sei, nesse momento eu não posso indicar se foi se foi uma batalha vencida ou perdida, né? Porque os 2 casos estão ainda correndo na justiça, né? Viraram ação civil pública e estão em processo ainda de quesitagem, de indicação de peritos, né? No caso do rio Itapanhaú, eu acho que teve um aspecto importantíssimo, que foi a mobilização social, né? Eu participei dos primeiros trabalhos, né, avaliando os estudos de impacto ambiental da Sabesp, apresentados para a CETESB, aqui o nosso órgão ambiental do Estado de São Paulo, né, por ocasião do licenciamento ambiental da obra, e essa obra foi apresentada, né, os estudos de impacto ambiental bem contraditórios, né, para dizer o mínimo, foram apresentados no ápice da crise hídrica que tivemos aqui em São Paulo, 2014, né, começou um pouquinho antes até, 2012, 2013, mas tivemos o ápice 2013 e 2014, e nas primeiras etapas, foi contestado, né? Assim, na verdade, o EIA-RIMA era tão fraco, né? Porque, assim, para vocês terem uma ideia, acho que eu já contei isso para os meus estudantes também, no diagnóstico ambiental da área de influência constava, né, a presença de nenhuma espécie de réptil na área. Então, a fauna, né, a herpetofauna, répteis e anfíbios, estava ausente. E durante 3 horas de vistoria técnica, eu quase fui picado por 5 jararacas. Então, Acredito. Acredito. A Andréia, a Liliane, desculpa, né, então, assim, durante um período curto. Então, é um estudo que foi feito de forma atropelada, tanto que o EIA-RIMA, ele tinha poucas páginas, e hoje, lendo todo o processo que está na CETESB,
tem mais estudos posteriores que foram elaborados, né, complementares, do que o próprio EIA-RIMA, né? Mas o que ajudou muito a própria Promotoria de Justiça de Bertioga a conseguir, no primeiro momento, barrar a obra, foi a mobilização social dos moradores de Bertioga, né? Então, teve uma movimentação muito forte, entrar em contato até com técnicos do Ministério Público, com a própria promotoria lá de Bertioga, com o GAEMA da Baixada Santista, que é um grupo, né, de atuação especial de meio ambiente do Ministério Público, e quando a sociedade apoiou, né, ou compreendeu de forma mais clara, né, quais seriam os impactos que poderia gerar aquela obra para a região costeira, né, para os manguezais, para as restingas da região de Bertioga, a mobilização foi forte, conseguiu movimentar até os vereadores, né, do município, e aí a obra foi, pelo menos inicialmente, suspensa, tá? Mas, como eu comentei, não é uma guerra vencida ainda, porque ganharam a LP, né, a obra está com a LP e está buscando a LI junto da CETESB, embora tá tramitando de forma paralela uma ação civil pública na Justiça, né? Então, não é um ganho 100%, né? Mas, momentaneamente, eu acho que foi, né, uma mobilização importante. E, assim, né, uma obra realmente, hoje em dia, se formos pensar, né, a urgência de uma obra que pode causar um impacto tão sério, né, nos ecossistemas costeiros da região, não estamos mais num momento de crise hídrica, e tem, assim, várias contestações que podem ser feitas contra essa obra, porque, né, também aproveitando, né, durante o período inicial desse trabalho, eu fui buscar informações também, né, com muitos técnicos, engenheiros hidráulicos, até ex-funcionários da Sabesp, para entender um pouquinho melhor, né, de uma obra de tamanha grandeza. E os próprios técnicos da Sabesp, né, apresentaram informações na época, e isso foi, né, investigado durante o inquérito civil, que estava vigente na época, que o sistema Alto Tietê tem um dos principais reservatórios, até hoje não foi enchido completamente. E só o enchimento completo desse reservatório já ia fornecer mais água do que essa obra, né? Então, é assim, é algo... Teria uma alternativa. O de Itaiaçupeba, o reservatório de Itaiaçupeba não foi enchido completamente, né? Não foi citado isso no EIA-RIMA. O EIA-RIMA, não. Foi contestado na justiça, né? Esse é um dos argumentos contrários à obra, né? Bom, mas é um ganho, pelo menos preliminar, né? E a situação da abertura do fechamento, né, total do Valo Grande, é um canal artificial também da região sul do estado de São Paulo, e com impactos, né, gravíssimos, de uma entrada muito, muito grande de água doce para o sistema estuarino lá da região, desencadeando, né, problemas ecológicos, de funcionamento dos ambientes, até com impactos para a pesca, para o turismo da região. E também é um outro processo que teve, né, um desdobramento, na verdade, né, uma briga já muito antiga, já de quase 30 anos na justiça, para buscar o fechamento do Valo Grande. Inicialmente, na primeira instância, também tivemos uma resposta positiva, né? O governo do estado de São Paulo contestou e está agora em segunda instância também esse processo. Então, assim, a ciência busca, né, apoiar essas iniciativas do Ministério Público, do Judiciário. Uma coisa importante que talvez isso traga um certo receio para os pesquisadores é que o tempo de um processo jurídico ele é muito mais lento do que o processo de uma pesquisa científica, por exemplo, né? Então, às vezes, o pesquisador ele contribui dentro de um processo jurídico como esse, achando que vai ter uma resposta, um retorno em 6 meses, 1 ano, mas, né, sabemos que a nossa justiça ela possibilita uma série de recursos, então, às vezes, muitos casos acabam ficando na justiça durante muito tempo, né? E aí, é um apelo que eu faço, né, e até um convite, uma sugestão de trabalho, né? Faltam
peritos ambientais no Brasil capacitados para trabalharem nessas áreas. Então, tem muitos processos que ficam engavetados na justiça por falta de peritos capacitados que aceitam esse desafio de trabalhar nessa interface jurídica e científica, né? Deixa eu fazer uma colocação. Teve duas provocações aí, eu não queria perder de vista. Nós estamos com o prazo já em cima. Cientificamente vai falando os termos e o público pode não saber. EIA-RIMA é estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que é previsto pela lei do licenciamento, né, Ricardo? Por algumas obras que exigem isso, o órgão ambiental competente, pode ser federal, estadual e até municipal, exige esse estudo específico. E o Jeová coloca aqui, eu concordo com ele, até tem um estudo que mostra isso, que a maioria dos EIA-RIMAs são, na verdade, paliativos, não servem muito em todos os sentidos, né? Assim, ou se são, mesmo sendo bem feitos, eles acabam não sendo cumpridos na íntegra, as medidas mitigatórias, a compensação, isso é uma falha, muitas vezes, dos órgãos ambientais, né? Mas eu nem vou entrar nesse mérito, a gente já está com tempo, mas temos ainda um pouquinho para conversar. Ricardo, esse papo ia longe, viu? Eu vou te falar. Eu acho que esses dois exemplos que você deu, enquanto você falava, eu estava anotando aqui, o pessoal colocou aí que foram bons exemplos. Bons exemplos. Realmente são emblemáticos. Eu acho que podemos aí, talvez, se alguém quiser questionar ali, mandar uma mensagem para mim, a gente pode depois passar o link do Ministério Público Federal, se você puder me passar pelo WhatsApp, Ricardo, a gente passa para quem quiser, tiver interesse de pegar esses documentos e dar uma lida, né? Esses processos são abertos, enfim, esses documentos são públicos, né? Nós não estamos falando aqui de documento que só o Ricardo que leu, porque na época, não, são documentos públicos. E, Ricardo, nós estamos passando agora um momento bastante delicado no Brasil, de desmonte das políticas públicas, né? E principalmente da gestão ambiental. Estamos um retrocesso ambiental sem limite, né? E dia a dia a gente vê pressão, né, vinda, claro, da iniciativa privada, vamos dizer assim, do poder econômico, para que o governo ceda alguns espaços conquistados, né, desde da década de 60, 70, porque a história ambiental brasileira se conta a partir da década de 60, 70, tal, grandes avanços a partir, claro, da Constituição, mas nós estamos passando por um momento delicado da nossa história, delicado, para quem é ambientalista, quem está vivendo já muitos anos essa luta, sabe que já é difícil com o que a gente tem, porque muitas vezes são decisões, né, na justiça, né, são brigas longas, mas o desmonte é muito perigoso, porque a gente entra num campo de luta bastante diferente, num campo onde a gente talvez não fique mais resguardado com um antigo Código Florestal, a gente já tem que tentar ver o que o novo Código Florestal pode nos emprestar para que a gente dê umas amarrações. Ricardo, como você vê esse desmonte e que, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que você enxerga como um futuro ameaçador. Não vou falar ameaçador, porque ameaçado a luta, a gente continua lutando. Como você vê esse momento político? Com preocupação, né? Com uma preocupação muito grande. Só um parênteses. Eu queria até puxar a sardinha para a nossa zona costeira, que agora aqui no Nordeste a gente está tomando a segunda pancada. A primeira foi com óleo, a segunda com Covid, né? E agora essa pressão grande que vem do governo federal desmontando, então, esse desmonte das políticas. Então, com preocupação, né? Eu acho que esse desmonte já vem acontecendo, né? Algum período e se intensificou, né? Nos últimos 1 ano e pouquinho. Não seria nenhum
nenhuma novidade pensar dessa forma, e os dados recentes de desmatamento estão mostrando novamente as mudanças, né? A tentativa de incorporar o Código Florestal à lei da Mata Atlântica, aquele projeto do ministro do Meio Ambiente, né? Bem contraditório, bem nocivo para a questão ambiental, e o desmonte dos órgãos ambientais, né? Então, todo o sistema, na verdade, todo o CISNAMA, né? Todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e os estaduais estão sofrendo ataques, né? Progressivos. E precisamos de todas as frentes para buscar uma melhoria da qualidade de vida nas regiões, não só nas regiões costeiras, mas no Brasil como um todo, né? E eu vejo com muita preocupação, e eu faço, né, vou repetir algo que eu falei aqui no comecinho, acho que é a importância de abraçarmos cada vez mais a nossa Constituição, a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, tá? E a partir desse pilar que né, que não pode ser alterado de forma alguma, buscar como cientistas, como pesquisadores, ou mesmo como professores, né, mobilização perante os nossos estudantes, para eles também terem uma postura de visualizarem a ciência como uma forma de atuação social, né, uma atuação política, não partidária necessariamente, né, e o meio científico se unir novamente, né, e manter essa união para dar força para o arcabouço legal que nós temos ainda, né? Eu acho que falta um pouquinho ainda nessa questão, né, alguns pesquisadores estarem um pouquinho mais envolvidos, e sem esse envolvimento do meio acadêmico fica difícil, né? A própria sociedade acaba não visualizando de forma mais clara, né, a importância dessas formas de controle, de gestão ambiental que ocorrem, tá? Então, eu acho que é por aí, né? É continuar mobilizando o meio científico, o meio acadêmico, e trabalhar de forma conjunta, tendo como causa final a população, né? Papel de cidadão, né? Temos que desempenhar o nosso papel como cidadão aqui na nossa sociedade. Entra aí, no meu caso, no seu caso, da professora Yara, que coloca aí o artigo 225 mais uma vez. Acho que eu já vi passar o artigo 225 da Constituição umas 2, 3 vezes aí. Que bom que o pessoal está ciente de que a gente tem essa base, né, tão importante na nossa vida, né? E aí, finalizar aqui, 2 minutinhos. Ricardo, eu queria dizer o seguinte, né? Bom, por mim eu ficava mais umas 2 horas, tranquilamente aqui, né? O Instagram não permite, vai nos cortar daqui a pouco. Eu acho legal a gente retomar, porque eu espero que essa conversa, essa primeira conversa da gente fique gravada aqui, espero que eu consiga proceder tudo direitinho. Só dizer para o pessoal que está nos assistindo, nós já subimos a live com a professora Yara no YouTube, estou devendo a do professor Renato e vou subir junto a do Ricardo, vai ficar tudo lá bonitinho, para a gente guardar para o resto da vida essa conversa nesse isolamento social, nesse momento bastante complicado de pandemia, né, que o mundo está passando, né, e é o Fique em Casa com Ciência, né, Fique em Casa com Ciência, e aí fazer essa pontezinha só para fechar, Ricardo, você é um maravilhoso professor, Ricardo. Eu estou aqui anotando a sua fala, a forma de falar, de se expressar, os teus alunos aqui dizendo que você é o melhor professor, né? Eu vou acreditar nisso, e eu já vivenciei, claro, aulas suas, palestras suas. Aí eu queria só fazer essa ponte, né, Ricardo? Ciência e educação. Fala um pouquinho e dá um recado aí, 1 minutinho, do papel da educação. Agradeço as palavras, né, dos estudantes e de todos que estão participando da live. Tive bons professores também, né? Antes mesmo de conhecer você, professor Yara, Renato, tive bons professores na universidade. Destaco o professor Otto Bismarck, né, que é uma referência para mim até hoje. Depois, o seu exemplo, o professor Yara, né, e eu tento trazer isso até hoje comigo, né? Como eu comento, me chamam alguns estudantes de Zé do Apocalipse, então eu tento ser essa dualidade como professor, né? Expor a realidade para os estudantes, mas
da mesma forma que expor a realidade, que não é bacana, como a gente está comentando, né? Atualmente está pior ainda, mas de forma alguma minando as esperanças dos estudantes. Eu acho que o papel fundamental do professor não é só passar informação, mas é sensibilizar os seus estudantes, né? Trazer informações para que eles incorporem aquele conteúdo, aquele conhecimento no seu dia a dia e mude, né? Formas de atuação que carreguem aquilo para o resto da vida. Eu espero que algumas palavras minhas, que já foram dadas em sala de aula, sigam aí na cabeça e no coraçãozinho dessas pessoas. Pretendo, já trabalhei com ex-estudantes meus, foi um prazer muito grande, né? E espero continuar dessa forma, e eu acho que é isso que o professor tem como, né, deve ter, pelo menos, como um horizonte, ou pelo menos como principal objetivo numa carreira que trabalha, né? Uma carreira tão digna, tão bacana, tão iluminada que é a do professor. Bom, é isso, pessoal. Poxa, Ricardo, assim, me sinto honrado de ter você aqui nessa nossa sala. Muito feliz de rever você. O carinho que eu sinto, a amizade, enorme carinho e amizade que eu tenho com você e com a sua família, né? O respeito que eu tenho por você, a sua trajetória, né? Você citou aí pessoas tão importantes que estiveram, né, no nosso ciclo aí profissional, ciclo de amizade, né? Dizer que eu vou tentar, na medida do possível, chamar alguns desses, né? Eu queria só mostrar aqui, falar para vocês que a próxima live vai ser com o Guilherme, o nosso querido Guilherme Buchala. Vamos ver o que a gente tem para propor. Para a semana eu mostro aí qual seria a pauta, né? O Ricardo, eu teria tantas outras pautas com você, viu, Ricardo? Muitas mesmo. Eu brinco que um dia a gente vai ter que botar todo mundo num quadro para contar história, Ricardo. Porque as histórias são grandes. Você sabe que aqui eu vou fazer uma menção aqui rápida, falta pouquinhos minutinhos só, de que, na verdade, nossa experiência veio de se atolar até aqui no Mangue. Por favor, eu vou botar aí no Stories a foto de novo. A foto histórica, eu naquela época um pouco mais maduro que você, um pouco mais na frente, você atolado, um pouquinho mais em cima, porque eu pisei certo, você pisou errado, né? Mas a experiência fez com que você andasse melhor no Mangue, né? É uma fotinho que você, eu acho que foi em Cananéia, né? Na tua monografia, no trabalho da sua monografia. Então, quanta gente já pisou na lama, quanta gente já suou para estar aqui, podendo transferindo esse conhecimento para as pessoas. Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado mesmo. Guilherme vai ser o próximo, tem outros amigos que eu vou estar colocando, listando aí, pessoas tão importantes na conservação da zona costeira e marinha brasileira. Você é uma referência para todos, Ricardo. Uma boa noite para você. Um beijão para todo mundo, para a Gabi aí, um abração bem forte para ela, tá ok? Muito obrigado para todos vocês que nos assistiram aí, queridos amigos, Renata, Jeová, professora Iara, Marília, Renato e os alunos do Ricardo, Claudinha, todos um grande beijo. Ricardo, valeu, amigão. Um abraço, agradeço a oportunidade, né? Se quiserem outras pautas, podem colocar, né, nas nossas mídias sociais do Instituto Bioma Brasil e entra na nossa programação futura. Tá? Foi um prazer conversar de novo contigo, Clemente. Você continua e será sempre uma referência para mim. Tá? Então, agradeço você e agradeço a todos os nossos ouvintes. Um abraço a todos. Valeu, Renato, Ricardo, valeu, beijão grande aí, se cuida. Pessoal, muito obrigado, estamos aqui no Tempo Limite. Vou fazer o encerramento aqui. Tecnologia, vou tentar gravar no IGTV e depois baixar e jogar no YouTube. Se der problema, quem assistiu, ficou gravado na memória esse aprendizado, esses ensinamentos que o Ricardo nos deu. Valeu, Ricardo. Valeu, amigão. Bom descanso para você aí, se cuida. Tchau para todos. Valeu.